Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender de forma simples e rápida sobre um assunto que está presente durante toda a nossa vida. Juros simples e juros compostos. Você sabe a diferença entre os dois? Ainda não? Então bora lá que eu vou te explicar. Juros simples, como o nome já diz, é bem tranquilo. Refere-se ao acréscimo somado a um capital no final de um período. Falei bonito e complicado, né? Mas vamos deixar isso um pouco mais fácil de entender. Bom, imagina que você pega R$1.000 emprestado num banco hoje e ele diz que você vai ter que devolver esse dinheiro daqui 2 anos sobre um juro simples de 10% ao ano. Para saber o quanto que a gente vai pagar de juros no final do período, basta aplicar a seguinte fórmula: juros é igual a PV vezes I vezes N, no qual PV é o valor presente da sua dívida, os R$1.000, I é igual à taxa de juros, que são os 10% ao ano, e N é o número de período, 2 anos. Efetuando os cálculos, você sabe que você vai pagar no final do período de 2 anos R$200 de juros. Ficou um pouco mais claro, né? Mas vamos agora para juros compostos para vocês entenderem a verdadeira diferença entre os juros simples e juros compostos. Os juros compostos, também conhecido como juros sobre juros, funcionam da seguinte maneira: são os acréscimos somados ao fim de cada período de aplicação, formando um novo capital. Falei bonito de novo e não deu para entender nada, né? Fica calmo. Vamos lá com um novo exemplo. Imagina que agora você pegou um empréstimo de outro banco de R$1.000 e esse banco vai cobrar de você 10% de juros ao ano, na forma de juros compostos, e que você ficou 2 anos com esse dinheiro. Caso fosse juros simples, você utilizaria o mesmo raciocínio que nós fizemos no exemplo anterior e ficaria dessa maneira: juros é igual a 1.000 vezes 10% vezes 2, que daria 200, correto? Porém, agora, como é juros compostos, nós vamos utilizar outra fórmula, que é FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. Não se assusta, hein? No qual FV é o valor futuro, ou seja, o montante, que vai ser o capital inicial mais os juros do período. PV é o seu capital inicial, de R$1.000, é o valor presente. I é os juros que o banco está cobrando, de 10%. E N é o número de períodos, que são 2 anos. Aplicando a fórmula e efetuando o cálculo, nós chegaremos à conclusão de que vamos pagar de juros R$210. Ou seja, deu para perceber que você pagou R$10 a mais de juros pelo método dos juros compostos? Engraçado, né? Eu vou explicar o porquê que acontece isso. Bom, no primeiro ano você pagou 10% sobre R$1.000, certo? Ficando 1.100. Aí, logo em seguida, você vai lá e paga os 10% sobre os 1.100. O que é diferente do que se fosse juros simples, porque esses mesmos 10% você aplicaria sobre R$1.000 de novo. E aí, no caso dos juros compostos, vai nos resultar em R$210. Essa é a lógica por trás da diferença entre juros simples e juros compostos. Bem simples, não? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de curtir e nos seguir nas nossas redes sociais, porque isso vai nos ajudar bastante. Estamos à disposição para qualquer dúvida e até a próxima!